O livro de Isaías, do ponto que nos interessa, a partir do capítulo 40, ele vai tratar um pouco sobre o resgate do povo de Deus, depois ele encoraja o povo de Deus, e por fim ele apresenta seus aproximadamente 9 últimos capítulos. Ele apresenta o que nos espera depois da morte. E, curiosamente, se a gente for pegar o livro de Isaías e imaginar que os últimos 27 capítulos, têm alguma ligação, diz respeito ou faz menção aos exatos 27 livros do Novo Testamento, a gente tem algo muito interessante. No primeiro capítulo do livro de Isaías, e se a gente for fazer um exercício aqui, eu posso pensar que eu estou falando, talvez, de algo que esteja no primeiro livro do Novo Testamento. Eu vou ter a seguinte palavra lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 3. Está escrito assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E o que a gente encontra no primeiro livro do Novo Testamento, ou seja, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. O livro de Isaías, segundo alguns estudiosos, muito provavelmente foi escrito há mais de 700 anos antes de Cristo. E para finalizar, no capítulo 53 do livro de Isaías, eu queria chamar a atenção para você, se a gente for pegar os 27 últimos capítulos do livro de Isaías, e se a gente procurar o meio, o cerne, o centro, nós vamos cair no capítulo 53. Nós separamos 9 capítulos para cá, 9 para cá, os 9 estão aqui, nós vamos pegar o do meio, vai ser o capítulo 53. No capítulo 53 do livro de Isaías, escrito há mais de 700 anos antes de Cristo, está escrito assim, a partir do verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Só até aqui. Quando eu li isso, a minha mente se abriu. E, logicamente, o profeta Isaías está falando sobre Jesus. Eu quero te desafiar a comentar com pelo menos 2 pessoas durante essa semana
sobre essas duas questões. De que o livro de Isaías possui a mesma quantidade de capítulos que a Bíblia tem de livros. E que, se a gente pegar os últimos 27 capítulos do livro de Isaías e formos ao centro, ao capítulo do meio, é como se o capítulo 53 resumisse todo o Evangelho. É como se o capítulo 53 falasse exatamente tudo o que está escrito nos 27 evangelhos do Novo Testamento. Amém, igreja? Queria que a gente orasse nesse momento. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um dia. Obrigado, Pai, por cada pessoa que chegou até aqui. Nós sabemos que foi o Senhor que cuidou, o Senhor que proveu, o Senhor que permitiu que todos nós estivéssemos aqui, Pai. Então, que a Tua palavra hoje seja mais eficiente do que nunca e que todos nós possamos sair daqui mais capacitados e muito mais apaixonados pela Tua palavra, Pai. Muito mais apaixonados por levar o Teu Evangelho adiante, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Superadas essas considerações iniciais, eu queria falar com a igreja hoje sobre 3 assuntos: consolo, encorajamento e restauração. E nós vamos continuar no livro de Isaías, e agora nós vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 40. Está escrito assim: Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Só até aqui. Ontem, em algum dos momentos que nós tivemos, eu estava orando, no começo eu estava muito emocionado, depois a gente conseguiu entender um pouco mais sobre a nossa semana. Eu tenho certeza que todo mundo aqui passou por alguma dificuldade, alguma luta, durante a semana ou durante a última. Mas a minha ficha caiu ontem, quando eu percebi que eu atravessava determinada situação, que eu atravessava um determinado deserto, e que eu busquei, durante toda a semana, por respostas fáceis. Eu busquei durante toda a semana por soluções mais agradáveis, que não me tirassem tanto o conforto. Mas, infelizmente, ontem eu entendi que problemas difíceis, situações difíceis, vão exigir muito mais de mim. Se você observar, talvez, a dificuldade que você tem hoje, você não chegou aí ontem. Você não chegou aí a semana passada. Geralmente, os problemas que nós temos, nós cultivamos e criamos ele por algum tempo. Então, isso vai exigir de nós muito mais sabedoria, muito mais determinação, muito mais autoridade. E nós já tivemos um estudo aqui nessa casa sobre o deserto. Nas pregações do pastor Tales, quando ele falava de Elias, ele disse que o deserto, ele serve e ele é um instrumento de Deus para as nossas vidas. E nós aprendemos que existe um padrão de Deus no deserto. Lá em Marcos, quando Cristo é levado ao deserto, ele deixa bem claro que Cristo foi levado ao deserto. Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto.
E eu creio que assim somos nós. Mas Deus não nos leva para o deserto para fazer as mesmas coisas. Talvez os problemas que você tem hoje, as suas dificuldades, possam até ser parecidas. Eu, por exemplo, tive problemas semelhantes essa semana, que eu tentei resolver da mesma forma, e não deu certo. Sabendo que Deus tem um padrão para trabalhar comigo e com você no deserto, a gente precisa entender que no deserto, Deus vai trabalhar suas dificuldades, curar suas feridas, e Ele quer muito que você saia de lá. Mas a decisão de sair de lá é nossa. A decisão de não permanecer naquele lugar é nossa. Depende de mim e de você entender o processo que a gente está vivendo, tentar buscar nele o melhor caminho para sair desse lugar. Ontem eu disse que situações difíceis vão exigir de nós decisões cada vez mais difíceis. A partir do capítulo 41, no verso 8, nós vamos ler do 8 até o 10, está escrito assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu os chamei, eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos entender é que a decisão de sair do deserto é nossa. A decisão difícil que nós vamos ter de tomar é nossa. E essa decisão, ela precisa vir acompanhada de autoridade. Essa autoridade, quem vai nos dar, não sou eu, não é você, não é minha esposa, não é a sua. Essa autoridade vai vir do Espírito Santo de Deus para nós. A sua decisão, cheia de coragem, a sua decisão, tomada no momento de impulsividade, de nervosismo, ela não vai ser nada mais do que um ato de autoritarismo. A sua decisão para com a sua família, a sua decisão com a sua esposa, tomada no momento de raiva, de estresse, ela não vai ser uma decisão firmada em Cristo. Ela não vai ser uma decisão firmada na palavra de Deus. E eu achei interessante, porque, olha o versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando eu leio isso, eu percebo que existe muita proximidade, pelo menos entre o que Deus está falando e o que Ele espera de mim. Impossível Ele me segurar se eu não estou próximo dEle. Para que eu consiga superar as dificuldades, para que eu consiga tomar decisões acertadas na minha vida, eu preciso estar alinhado com os propósitos de Deus para a minha vida. Sabe, meu irmão, e por que é tão difícil da gente manter esse alinhamento? Por que é tão fácil da gente orar nos momentos de dificuldade? Não seria mais fácil buscar a Deus todos os dias? Essa semana eu tomei um puxão de orelha.
Como nós somos bons em orar nos momentos de dificuldade. Como nós somos bons em orar nos momentos de dificuldade. E por que nós não perguntamos antes para Deus? Por que nós não buscamos entender a vontade dele antes? Mas nós preferimos fazer, tomar decisão e depois buscar o aconselhamento e a direção de Deus. Sabe, meu irmão, a decisão de sair onde nós nos encontramos hoje é só nossa. Mas o direcionamento tem que vir da palavra de Deus. O direcionamento precisa vir do Espírito Santo para a nossa vida. Eu creio que eu e você sairemos das nossas dificuldades com humildade, mas com a autoridade que Cristo dará para nós. Eu creio que eu e você sairemos das nossas tribulações por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe, voltando um pouquinho no capítulo 40, eu vejo algumas promessas de Deus para nós. Não importa qual seja o seu problema hoje, existe uma promessa de Deus para nós. Está escrito assim, a partir do verso 4, do capítulo 40. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas se tornarão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Mais adiante, no capítulo 42, aqui eu vejo o que Deus queria falar com o povo dele naquela época. Povo esse que mais uma vez tinha se afastado da presença e dos desejos de Deus. Por isso esse povo estava de novo sob o jugo de um povo estrangeiro. O povo de Deus, nessa situação, estava sob o jugo do povo da Babilônia. Mas Deus, mais uma vez, mostra sua graça para com seu povo. E mais uma vez, no capítulo 42, tem algo sobrenatural para mim e para a sua vida. Está escrito assim, a partir do verso 1 do capítulo 42. Eis o meu servo, a quem sustento o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Meu irmão, de novo, esse livro provavelmente foi escrito há mais de 700 anos antes de Cristo. E mais uma vez, Isaías prediz aqui aquele que viria para salvar a mim e a você, para levar com ele os nossos pecados. Eu vi uma comparação muito interessante de que, quando ele fala, não quebrará o caniço rachado, se a gente pegar uma caminhonete, passar sobre algumas plantações, vai ficar aquele rastro. Mas, muito provavelmente, aquele lugar onde o carro passou, em algum momento ele vai voltar a ficar de pé. Mas,
Se a gente for lá, naquele galho que está deitado, e esmagar, aquele galho não volta mais. Aquele galho não volta a ficar de pé. O que Isaías está falando para nós é que Cristo não veio para quebrar a mim, você, para impedir que a gente fosse restaurado, muito pelo contrário. Deus veio para nos levantar quando a gente estivesse caído. Deus veio para nos ajudar a nos reerguer. Quando ele diz que não apagará o pavio fumegante, esse pavio fumegante é a nossa fé. A minha e a sua, que em momentos de bonança, talvez a gente se esqueça de Cristo. Mas que nos momentos de dificuldade a gente dobre os joelhos e clama o sangue de Deus. Clama o sangue de Jesus. Sabe, irmão, que nessa noite, o nosso pavio, que hoje fumega, possa voltar a queimar novamente. Que esse pavio se acenda e não se apague. Que durante a nossa semana, a gente possa não só continuar queimando, mas passando essa chama adiante. Sabe, irmão, para mim, quando eu estava escrevendo essa mensagem no quarto, sozinho, sabe, eu parei, encostei na cadeira e falei, Senhor, mas por quê? Como assim? Há tanto tempo isso foi escrito e aconteceu tudo que estava escrito. Sabe, a Vitória cantando aqui, a gente se pergunta por quê? Por que nós tão falhos, nós tão pecadores? Por quê que Ele veio, se entregou, nos amou, levou consigo todos os nossos pecados? Sabe, meu irmão, não sei para você, mas para mim fica muito claro que Ele só fez isso porque, apesar de nós não nos vermos como filhos, Ele nos vê como filho. E como um pai, ninguém quer que o filho se perca, ninguém quer que o filho caia nas drogas, ninguém quer que o filho conheça o mundo lá fora. Assim é com Deus nas nossas vidas. Por mais que a gente não se reconheça como filho, Ele nos amou desde o princípio. Ele nos amou desde o início. E graças à sua misericórdia infinita, nós temos a oportunidade de ouvir da sua palavra, de praticar, de orarmos, de buscarmos a Deus todos os dias para sermos pessoas melhores. Sabe, meu irmão, que nessa noite eu espero muito que eu tenha aguçado um pouco, só um pouco, a sua curiosidade, a sua vontade de ler um pouco mais, não só sobre o livro de Isaías, mas de buscar um pouco mais de Deus na sua palavra, de buscar momento de intimidade com Ele, não só quando tem algo de ruim na sua casa, mas quando está tudo bem com a sua esposa, tudo bem no seu trabalho, que você se retire em algum momento, vá para o seu quarto, se ajoelhe e fale com Deus. Fale com Deus sobre os propósitos dEle para a sua vida. Fale com Deus sobre os propósitos dEle para o seu trabalho. Sabe, meu irmão, eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho uma questão com a minha área profissional muito grande, muito grande. Sabe, o que eu tenho pedido a Deus é para que Ele coloque coisas nos momentos certos na minha vida, para que fique claro o direcionamento que eu preciso tomar. Porque nessa altura do campeonato eu já entendi que uma decisão precipitada pode colocar minha família em dificuldade, uma decisão precipitada eu posso prejudicar pessoas que eu não gostaria de prejudicar. Então que nessa noite, meu irmão, nós possamos sair daqui com esse pavio que ainda fumega, mas que nós possamos sair daqui com essa chama acesa no nosso coração, que Ele possa levar eu e você àquele primeiro amor que nós tivemos um dia. Sabe, que em alguns momentos a gente se sinta realmente apaixonado por Deus e pela sua palavra. Porque um casal
quando está apaixonado, ele sai na chuva, ele vai de bicicleta, ele faz o que for preciso para estar junto. Sabe, irmão, que eu e você possamos nos sentir apaixonados pela palavra de Deus. Que eu e você possamos buscar nele direcionamento para tudo na nossa vida. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!